Estamos ao vivo novamente. Esperar o pessoal entrar aí na live. Aguardar o pessoal da Rivete entrar. Tá aí a Lima. Thaís, né? Thaís Lima. Gisele. Isso aí, gente. Se tiver dúvidas sobre castração, vai mandando pra gente aí, pra gente poder conversar sobre esse tema, que aparentemente parece um tema simples, mas a gente veio falar de castração com qualidade, castração feita seguindo procedimentos operacionais padrões, não só da vigilância sanitária, mas também do CRMV e do nosso ABHV, que é a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, que está aí na live, né? Muito obrigado pela presença. E tá aí a Maju, Maria Júlia, né? Mais uma vez parabéns para você. Aí, ó, Clínica Rio Vet já entrou e eu vou convidar eles aqui para a live para a gente bater um papo. Vamos lá. Tá todo mundo me escutando direitinho? Dá um joinha aí se estiver tudo certo. Olá, doutor. Quer que eu gire? Olá, Doutor? Tudo bem? tudo bom? Pode girar que vai ficar melhor, o pessoal ver. Isso, acho que agora melhorou um pouco pro pessoal. Vou deixar assim, porque eu tô com... Doutor, tudo bem? Olá, doutor Leonardo, doutor Luciana, tudo bem? Podem ajeitar aí direitinho aí. Pessoal, me fala uma coisa, vocês estão ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo o doutor Leonardo, a doutora Luciana. Vocês estão ouvindo, estão me ouvindo direitinho? Dá um joinha aí só para saber. Eles estão Eu estou ajeitando ouvindo. a câmera lá. Tá ouvindo? Ótimo, beleza. Beleza. Hoje nós vamos, enquanto eles arrumam ali a câmera, eu vou falando. Hoje nós vamos receber aqui na nossa live, mais uma vez, os proprietários, né, e médicos veterinários lá do Rio de Janeiro, da clínica Rio Vet. Deu tudo certo aí? Então tá, então vamos lá, as coisas acontecem. Vou dar início, né, então, à live. Vai convidando aí os amigos, quem tá aí. Vai ser uma live bem bacana para fechar o nosso ciclo de lives de prevenção em tempos de pandemia. E mais uma vez é um prazer que a gente possa estar dividindo informações e distribuindo aí gratuitamente informações que possam estar ajudando não só os clientes nossos, mas também outras pessoas também que possam levar essa informação para frente. O tema de hoje, a gente vai falar um tema que aparentemente é um tema muito banal, né? Castração. Porém, a gente veio falar não da castração, a gente veio falar de como a castração pode ser e deve ser feita, né, num estabelecimento seguindo todas as regras e procedimentos operacionais padrões, né? E a gente veio falar dessas particularidades que muitas das vezes ficam ficam de lado, ou até a pessoa mesmo por não conhecer, nem saber que existe, pode ser que nem leve isso em consideração. E ao conhecer e ao ficar sabendo, às vezes muda de opinião e faz a coisa pelo melhor, pelo seu paciente. Então, muito obrigado mais uma vez pelo aceite do convite, vocês dois, e é um prazer de novo estar aí fazendo a live com vocês.
Obrigada, Marcelo. É um prazer. As são bem, bem animadas, bem requisitadas e muito parabéns pelo seu trabalho. Nós somos grandes fãs seus e parabéns por estar provando para que você veio. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite aí e uma boa live para todos nós. Isso daí, vamos lá. A outra live a gente chegou em, acho que quase 30 visualizações, né? Eu achei que não ia ser nem 5. Não por vocês, por mim, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar de 50 hoje, né? Hoje o tema é bem polêmico, bem bacana. Bom, a importância da castração em cães e gatos, né, é um tema muito relevante, muito comum de se tratar dentro e fora do consultório veterinário, né? E eu queria saber de vocês, quando vem na cabeça de vocês, por que castrar? Quais os benefícios, né? Eu estou falando agora como cliente, né? Como se eu fosse o cliente que eu não soubesse a importância disso. Por que castrar, doutor Leonardo, doutora Luciana? O que eu vou ganhar com isso, né? Me fala aí. Bom, Marcelo, a castração ela tem vários benefícios, né? E aí a gente pode até dividir esses benefícios nos benefícios para o organismo do animal e nos benefícios para a convivência com o animal, né? Então, a gente dividindo isso aí em duas partes, a gente tem os benefícios do organismo do animal, que é a prevenção de doenças, comumente que acontece na rotina clínica, né? A tal da piometra, que é muito comum, né? Os tumores de mama, eles também são minimizados ou até zerados se castrados antes do primeiro cio, as fêmeas, né? A gente também pode prevenir os tumores e hiperplasias prostáticas com a castração dos machos, né? Esses são todos os benefícios para o organismo do animal. E os benefícios para a convivência com o animal é aquela demarcação do território que os machos fazem, que isso diminui ou praticamente zera, né? As fêmeas que quando entram no cio, nesse período dela do cio, ela suja sofá, suja cama, isso tudo é praticamente zerado, esses problemas de convivência, né? Então a castração tem inúmeros benefícios, se bem realizada, como você falou no começo da live, por profissionais capacitados, num ambiente seguro, ela tem tudo para ser um sucesso. Legal. E assim, você consegue enxergar, porque assim, eu não consigo sinceramente enxergar um ponto de vista negativo quando é selecionado esse tipo de cirurgia, quando é indicado e sugerido por um profissional. Você consegue enxergar um ponto negativo da castração quando esta é sugerida por um profissional habilitado? É difícil da gente enxergar também, Marcelo. Também tenho essa dificuldade. Uhum. Talvez, se o proprietário não for um proprietário muito consciente, o animal pode ganhar peso, talvez, principalmente os machos. Sim, sim. Pode acontecer caso o proprietário não tenha cuidados necessários de e nem buscar informação sobre dados que têm algumas particularidades que ele precisa seguir, né? Sim, sim. Em relação a isso, o que eu percebi, tem até uma pergunta aqui que já mandaram para a gente, falando sobre o ganho de peso, né? E a castração ela é apenas um procedimento cirúrgico, né? O que vem depois da castração é uma mudança de hábitos, mudança do que vai comer, mudança de como vai comer, de que tipo de alimentos, né, que vão ser oferecidos para aquele animal, né, qual que é a rotina de exercícios, né, porque afinal de contas, parte dos hormônios vão ser diminuídos sem trazer malefícios para o animal diretamente, porém a queima calórica também vai estar reduzida. E com isso, se ele comer, resumindo, se ele comer o que ele comia antes da castração, depois da castração, a tendência é engordar sim, entendeu? Mas não pela castração, não é isso? E sim pelo manejo
pós-castração. Por isso que esse manejo é sempre... Eu sempre sugiro a todos os pacientes que são castrados que sigam o acompanhamento até esse paciente estabilizar o peso, né? Até o corpo se organizar e tudo caminhar normalmente, né? É igual a gente, né, Marcelo? Com a idade, a gente não pode comer o que a gente comia 20 anos atrás, né? A gente tem de engordar. Sim, sim. Tem que fazer e se adaptar. E adaptar a vida do mascote que está em casa também. Sim, sim, com certeza. Pessoal, na live, vocês estão conseguindo escutar direitinho, tá? O áudio tá legal, tá tudo certinho. Porque às vezes está falhando um pouquinho aqui para mim, pode ser a minha internet, mas vocês vão avisando a gente aí, tá bom? Essa questão de mudança de hábitos é justamente isso. Uma mulher que, por exemplo, passou da menopausa, que o médico indicou a remoção do útero e dos 2 ovários por algum eventual problema que ela possa ter tido, ela, após esse procedimento, ela também tem que ter uma reeducação alimentar. Isso é muito comum, né? Então, assim, essa questão... acho que podemos dizer que castração engorda é mito. Eu acho que essa frase, castração engorda, ela é um mito, né? Verdade, Marcelo. Desde que o proprietário busque orientação e não repita a mesma alimentação, foi o que você falou do antes castração, não tem nenhuma preocupação quanto a isso, desde que o animal siga a dieta normal que todo animal castrado deveria seguir, né? Isso aí, bem bacana. Tô vendo aí, ó, muita gente entrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente estar respondendo ao longo da live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem está assistindo e não conhece, meu nome é Marcelo, sou de Cataguases e represento como diretor o Hospital Veterinário Fajardo. E os diretores do Rio Vet, uma clínica veterinária muito bacana lá no Rio de Janeiro, doutora Luciana e doutor Leonardo estão aí batendo um papo com a gente. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos supor, eu resolvi castrar, beleza, eu li na internet, eu fiquei sabendo, um amigo meu me falou, até um veterinário me falou. A escolha do lugar onde será feita essa castração pode ser feita em qualquer lugar? Pode ser feita num caminhão-baú, pode ser feita num fundo de quintal, pode ser feita dentro de um consultório. Como que funciona isso, né? Legalmente, a gente tem regras para isso, né? E moralmente, né, e eticamente também, né? Afinal de contas, a gente está ali lidando muitas das vezes com o amor de alguém, não é isso? O que vocês têm a dizer aí sobre isso? Marcelo, existem regras a ser cumpridas, né? E todo procedimento cirúrgico, ele deve ser feito num ambiente cirúrgico adequado, né? Um ambiente esterilizado, uma sala apropriada, uma sala onde passou-se por uma fiscalização e uma vigilância sanitária constante, né? Então, existem na legislação, talvez para as pessoas aí que entraram e não sabem, que cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, eles não podem ser feitos em consultórios veterinários, assim como também em consultório médico, né? Esse tipo de coisa. Então, as cirurgias, elas têm que ser feitas em ambiente cirúrgico, em clínicas e hospitais que têm essa capacidade, né? Então, é importante o proprietário, o dono dos animais, eles realmente estarem atentos a isso, né? Sempre que for, não só castração, qualquer procedimento cirúrgico, né? Procurar saber aonde é que está fazendo, como é que está fazendo, quem é que vai fazer, qual é a equipe que vai realizar. Os procedimentos são feitos só por um veterinário, existe uma equipe dentro do centro cirúrgico apropriada para isso, anestesistas, auxiliares, né? Então, isso tudo é importante para você minimizar os riscos, né?
Acho que a gente vai falar um pouquinho dos riscos mais para frente. Sim. É importante minimizar todos os riscos para que seja feita com segurança. Sim, Pedir para conhecer o local que vai ser feita a cirurgia, entendeu? sim. E aí você vê se realmente o lugar direitinho, se está tudo seguindo as normas. É muito importante esse tipo de situação. Sim, é bacana você ter falado isso, porque vendo a clínica de vocês, eu tive uma ideia na época que eu estava construindo o hospital, né, de colocar um vidro, né, que não deixa de ser um visor para o centro cirúrgico, né, porque o centro cirúrgico não é um local de visita, né, de visitar, entrar um monte de gente. É um local limpo, esterilizado, asséptico. Então, pelo vidro, a pessoa já vê o que tem ali de recurso disponível para o paciente e para o animalzinho dele, né? Muitas das vezes, a gente tem equipamentos que na maioria das UPAs, vamos dizer assim, não tem, entendeu? Então, assim, esses equipamentos, eles só servem para salvar vidas, né? E é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente entre na cirurgia, não sinta dor, recupere da cirurgia e volte para casa. É só isso que a gente quer. E para ter isso, tudo começa justamente onde o doutor Leonardo falou, na inspeção e no que deve ser colocado dentro desse local. Inspeção é uma coisa que vai ter lá um fiscal e vai fiscalizar. Mas até antes da inspeção, tem que existir uma coisa que é parte de dentro de cada um, né? Eu tenho certeza que vocês dois, se não existissem, pelo que eu conheço de vocês, se não existissem fiscal nenhum de vigilância sanitária, vocês iriam ter um centro cirúrgico igualzinho tá lá. Tenho certeza. Por quê? Porque vocês prezam por uma medicina veterinária de excelência, né? Vocês fazem cirurgias aí que alguns locais não fazem, né? E que isso é muito comum quando a gente tem um local muito equipado, né? Isso é muito bom. Porém, a gente está falando de castração, né? E quando o doutor Leonardo falou de asepsia, de material autoclavado, de um ambiente reservado e tudo, isso daí é a parte, vamos dizer assim, física do negócio, né? Existe a parte humana do negócio, que é o quê? A partir do momento que a pessoa chega na sua clínica ou no seu hospital e ela levou o cachorrinho dela para castrar, ela está entregando para a sua recepcionista, para o seu enfermeiro, para o seu auxiliar, enfim, ela está entregando ali o amor da vida dela nas suas mãos para você cuidar. E isso é muito importante, que todos saibam que não é todo lugar que pensa assim, né? Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu sei porque eu já fiz vários estágios em vários lugares e não é todo lugar que pensa assim. Porém, existem vários médicos veterinários que pensam assim, que não pensam só no volume de cirurgias ou de coisas a fazer, mas pensam sim na qualidade do serviço prestado, na saúde daquele paciente, porque muitas das vezes, depois que o paciente é sedado, ou até antes, né? Depois que o paciente é entregue à mão de vocês, às nossas mãos, né? Ele não vai e depois ele vai para casa, ele não vai contar nada em casa do que aconteceu, né? Ele não fala, né? É igual a gente quando vai fazer uma cirurgia, né? Se a gente tomar anestesia geral, eles podem fazer o que quiser na gente. Enfiar o dedo na orelha, no nariz, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E a gente não vai estar nem aí, entendeu? Então, isso parte... Aí entra a parte que eu falei, da moral e da ética, entendeu? Isso daí tem que ser muito selecionado.
Por isso que alguns locais, o investimento para uma castração, ele é um investimento maior, sim, porque o serviço prestado em cima daquele procedimento é um serviço muito mais valioso e muito mais humano para aquele serzinho que está ali. Né? Vocês concordam com isso? Sim. É verdade, Marcelo. A disparidade de preços realmente desse tipo de cirurgia é grande. Eu fico imaginando a cabeça do leigo, né, que vai começar a pesquisar sobre a cirurgia que ele vai ter que fazer no animalzinho dele. E aí ele começa a pesquisar e depara com valores que vão de 10 a 1.000. Quer dizer, Uhum. é uma disparidade muito grande, né? E isso a gente sabe que esse tipo de disparidade acontece por conta da qualidade do material utilizado e da mão de obra humana utilizada, né? Eu acho que todas as pessoas aí, ou a maioria das pessoas que têm animais, eles sabem de histórias de castração de pessoas conhecidas aí que não deram muito certo, né? Talvez por não ter seguido algumas regras e algumas técnicas que devem ser seguidas, o passo a passo. Uma cirurgia é como se fosse uma receita de bolo, né? Tem que seguir o passo a passo, tem que estar sabendo, estar ciente da técnica que você faz, material de qualidade, né? Isso é muito importante. Então, quando a pessoa for procurar, a pessoa que tem seu animal for procurar um ambiente para fazer um procedimento que é um procedimento delicado de uma cirurgia, qualquer que seja, ela deve procurar um lugar que seja uma referência, pelo menos, para poder ser tudo um sucesso, né? Sim, sim. E isso já encaixa, porque uma coisa está ligada na outra, né? A gente falou de parte física, de parte moral, de parte ética, de confiança, né? Afinal de contas, você não vai entregar um filho seu na mão de uma pessoa que você não confia, né? Isso daí demanda tempo, né? É, o que eu queria entrar, que é muito colado nisso, está relacionado com os cuidados. Quais os cuidados importantes antes da cirurgia? Né? Porque a gente pensa muito assim, na castração, 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 né? Igual você falou, é, tem que saber o que fazer para castrar tecnicamente. E, ao mesmo tempo, tem que ser tão bom tecnicamente para resolver alguma coisa se caso, por exemplo, der uma hemorragia ali no local, né? Ou se porventura ocorrer alguma ruptura de algum vaso, e isso tem que ser técnico para saber isso, né? Senão a pessoa só sabe aquilo, levantou, pinçou, e se sangrar, como é que faz? Deixa morrer? Né? Então, assim, essas coisas também estão incluídas nesse procedimento de castração, que significa o quê? O cuidado ao se fazer e ao dar um problema, caso esse problema exista, né? Onde eu queria entrar é nesses cuidados prévios, né? Normalmente aqui nós, de um modo geral, nós pedimos uma análise sanguínea, né, com hemograma, um perfil de função renal, função hepática, pedimos um eletro de suma importância muitas vezes para a gente escolher a medicação pré-anestésica. Pedimos também a radiografia de tórax. Em alguns casos foi crucial para demandar se faz a cirurgia num dia ou num outro. Em alguns casos foi identificado, na radiografia de tórax foi identificado uma hérnia diafragmática, que se não tivesse feito a radiografia de tórax não teria visto, entendeu? Então, assim, cada caso a gente sabe que é um caso, né? Tem o paciente de 1 ano, tem o paciente de 7 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? E é lógico que quanto mais idade, quanto mais comorbidades esses pacientes têm, por exemplo,
diabetes, hipotireoidismo, hipertensão, hiperadrenocorticismo. Então, quanto mais comorbidades, mais recursos pré-operatórios a gente vai ter que pedir para ter uma anestesia e um procedimento seguro, né? Então, para a gente falar dessa questão, tanto pré-operatória quanto no transoperatório em relação à anestesia, que está ligado, o que vocês me falam aí para acrescentar aí da rotina que vocês estão acostumados a fazer? Marcelo, os exames de risco cirúrgico, que a gente chama, né, eles são de suma importância e às vezes negligenciados, né? Os exames de risco cirúrgico, eles dependem muito da idade do animal, do peso do animal, né? Animais um pouquinho acima do peso, outro tipo de risco cirúrgico, né? Então, os exames de imagem, foi o que você falou, são, né? Para isso, raio-x de tórax, muitas das vezes o animal precisa passar por uma ultrassonografia abdominal também. Sim. Isso tudo deve ser avaliado previamente, né? Numa cirúrgica, né? Ou numa consulta pré-cirúrgica que a gente chama, né? Mas os exames de sangue, eles vão determinar o grau de risco de uma cirurgia. Sem exame de sangue, você não consegue determinar esse grau de risco, né? Eu costumo dizer que o animal que passa em todas essas fases, exames pré-cirúrgicos, ele a risco de uma cirurgia é andar de avião, né? O risco é o mesmo que você decolar e andar de avião. É uma cirurgia extremamente controlada, desde que seguido todos os riscos e as avaliações pré-cirúrgicas apontadas de forma positiva para a cirurgia. E até por questões mesmo do anestesista, a monitoração do anestesista, se ele souber que o paciente é hipertenso, ou que ele tem uma diabetes, ou que ele tem alguma outra síndrome que vai influenciar nessa anestesia, né, um insuficiente renal, por exemplo, o anestesista vai ter que optar por algumas medicações diferentes de outras, né? E muitas das vezes que esses exames não são feitos e essas comorbidades não são encontradas, pode ser que a cirurgia seja feita, dê tudo certo, porém, 6 meses depois, 1 ano depois, o paciente entra em insuficiência renal aguda, tem uma parada cardíaca, enfim, pode dar o problema não só na hora da cirurgia, mas pode dar o problema lá na frente. Então, a conta pode não chegar na hora, ela pode chegar mais tarde. Então, por isso que muita gente, não fiz nada disso, não fiz hemograma, não fiz nada disso, é besteira. Já escutei muito disso. Isso é besteira. Fui num lugar que eu só levei lá, fez e pronto. Só que, se houve hipotensão ou hipertensão durante uma anestesia, esse filhotinho que estava saudável, ele pode desencadear, depois de alguns anos, um processo de hipertensão, um processo inflamatório, uma infecção, uma insuficiência renal. Vocês compartilham dessa opinião também? 40%, Marcelo, dos pacientes que vão fazer uma cirurgia eletiva lá na clínica, ou uma castração, uma limpeza de tártaro, eles são reprovados no exame de sangue. Então, quer dizer, 40% dos pacientes, eles não podem fazer a cirurgia, não tem nada clinicamente, e quando fazem o exame, eles foram reprovados, né? Então, isso aí eu acho que é até uma forma de prevenção, porque você descobre coisas no exame, você consegue tratar, depois você opera com muito mais segurança. Justamente. Acho que tem que ser o padrão humano, né? Quando a gente vai fazer faz uma base de anos, né? Tem um anestesista sempre na sala, é feito um monitoramento cardíaco. Então, assim, por exemplo, o nosso cardiologista, nosso anestesista, ele é cardiologista também. Então, quanto mais você tiver, maior a chance de sucesso. Pois eu tenho um exemplo em casa, né? Ele está até aqui do meu lado, que está muito cansado, que ele teve a live dele agora há pouco, que é o Zeca. Vem cá, deixa eu pegar ele aqui. Nossa, você é muito cansado, Zeca. Dá um oi pro pessoal. O Zeca, ele fez 7 cirurgias de janeiro a março.
E ele não estaria aqui tão bem igual ele está se eu não tivesse tomado os cuidados que eu tomo com ele. Porque os cuidados que eu tomo com ele são os mesmos que eu tomo com qualquer paciente. Eu não fiz nada de diferente para ele, entendeu? Não fiz nada. Só que ele precisou de fazer 7 procedimentos cirúrgicos, um atrás do outro, por uma questão de cirurgia reconstrutiva. E tá aqui, tá bem, não tem nada, né? Absolutamente nada. A única coisa que ele tem, que eu já sabia que ele tinha, a gente já tratava ele tem hipotireoidismo, entendeu? Então é isso. Deixa eu deixar ele aqui, que ele tem muito sono. Sabe o que acontece, Marcelo? Você fala assim, não acontece nada, 1 em cada 100 casos de óbito, né? Que tem exames, mas esse pode ser seu, né? Então, por que você vai paciente? O certo é ter mortalidade de 0%. Então, quanto mais antes da cirurgia, durante e no pós, é melhor. Sim, com certeza, com certeza. Sobre essa questão dos cuidados antes, entra muito no trans também, junto com a anestesia. Eu acho que as perguntas que estão aqui vão terminar de cobrir o assunto como um todo, igual a gente está falando de algumas lacunas aí, né? Mas, pessoal, quem está assistindo a live, né? Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Estúdio de beleza, arte visual. Meu filho Júnior, há 10 anos atrás, foi salvo pelos anjos da Vet Center. Hoje ele tem 11 anos, sou muito grato. Olha aí que bacana. Elaine, tudo bem? Então, pessoal, quem está assistindo a live, a gente está falando tem meia hora que a gente está falando aqui de que levem seus filhos, seus cachorros, seus gatos para fazer procedimentos em locais onde são capacitados, onde tem uma estrutura qualificada e especializada, onde vai poder fazer um procedimento seguro, um procedimento ético, correto, onde vai tomar cuidados antes, durante e depois do procedimento cirúrgico, justamente porque os cães não falam. Então, nada que acontecer com ele em algum lugar que você levar, ele vai falar para você. Mas se você levar num local ético, você pode ter certeza de que ele vai ser muito bem tratado. Tá? Então, fica aí esse recado aí para todo mundo. E Marcela, complementando, a tendência das clínicas é colocar realmente uma parede, uma janela de vidro fechada para as pessoas poderem assistir, que parte do princípio da transparência. É o que você falou, o cachorrinho e o gato, eles não falam o que aconteceu. E se você pegar e puder assistir uma cirurgia, você não precisa estar olhando o que está acontecendo, mas você está segurando que você tem controle do que está acontecendo com ele. Porque qualquer intercorrência... Fica aqui do meu lado. Tá. Eu acho que isso é uma tendência das veterinárias. Em medicina humana, eles fazem isso com obstetrícia em alguns hospitais. E é uma coisa que dá muito certo, porque você consegue ver o que está acontecendo. Acabou essa história de, eu não sei o que aconteceu lá dentro. Você está o tempo todo podendo participar se você tiver interesse. Dentro que eu falo, dentro da barreira física, que é a janela de vidro, né? Porque é proibido ter pessoas dentro de um centro cirúrgico. Isso aí eles não... Sim. Sim, com certeza. E alguns procedimentos, né? Às vezes procedimentos de urgência e tudo, às vezes a gente mais preocupa com aquela situação de urgência para depois, né, focar nisso daí. Mas, por exemplo, uma cesárea, né, alguma coisa, algum procedimento mais eletivo e tudo, né? Eu acho assim que se tudo é tão bom, por que esconder, né? É esse o meu pensamento. Eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui só um minutinho só. Qual que é a primeira, Tânia? Como que a pessoa faz para saber se o lugar é seguro? Então, ó, eu só não vou lembrar quem que foi que falou, mas teve uma pessoa que perguntou aqui como que eu faço
para saber, ó, tá escrito aqui filmes, FLMES. E como eu sei que estou levando em um local seguro? Olha, eu vou falar da minha parte, e o doutor Leonardo e a doutora Luciana fala depois. Mas nós, que temos clínicas e hospitais veterinários, nós seguimos, no mínimo, 13 esferas fiscalizatórias, entre elas vigilância sanitária, corpo de bombeiro, enfim, um monte de esferas fiscalizatórias que dão vários certificados comprovando, cada um na sua área, a certificação do local, certo? Fora isso, o registro no Conselho de Medicina Veterinária, como clínica ou como hospital, permite você ter um acesso ao órgão que compete ao médico veterinário, né? E fora isso, tem um grupo, uma associação Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, é um grupo novo e que quando você entra nesse grupo, nós começamos a participar esse ano desse grupo, cortou um pouquinho aqui. Quando você entra nesse grupo, você fica... você segue, né, os pré-requisitos que eles pedem, né? E logo depois chega para a gente um selo, uma certificação de qualidade. Então, assim, como que eu sei se eu estou levando em um local seguro? Além dos amigos que levaram e gostaram e ficaram satisfeitos, você tem os recursos legais, né, das esferas fiscalizatórias, mas você não precisa de acionar a justiça com isso. É só você perguntar, de repente, na recepção, né? Eu posso ver aqui o seu registro no conselho, posso ver aqui o seu AVCB, eu posso ver aqui o seu registro na vigilância sanitária, enfim, né? Se está todo mundo certo, não tem porquê não mostrar, né? Eu peguei mais ou menos por essa visão. Vocês conseguem falar aí mais alguma coisa além disso? Marcelo, respondendo aí a pergunta da colega, como é que ela vai saber, né? Na verdade, pedir para ver. Pedir para ver, olha, quero ver o local que está do meu filhote. Né? E quero conhecer pelo menos o chefe da pessoa que vai comandar toda a cirurgia. Então, essas duas perguntas eu acho que são as mais importantes. Quero ver o local, porque se a resposta for um pouco assim, não sei se pode, vou ver com não sei quem se ele libera, já fica logo com o pé atrás, porque a gente tem que conhecer o local, porque muitas vezes a gente sabe que isso acontece em um consultório onde passou o dia, consultas e vacinas, e aí no final do expediente aproveita e arruma aquele local para fazer a cirurgia, assim, isso assim, e o risco desse tipo de cirurgia é muito grande. Né? Então, pedir para ver o centro cirúrgico, pedir para conhecer o local que vai ser feita a cirurgia e pedir para conhecer a equipe que vai participar do procedimento. É isso. Né? E tá o máximo de tempo possível com o filhote, seu filho. Né? Tá no antes de entrar no centro cirúrgico, tá junto dele. Quando sair, é muito importante o animal que está saindo do centro cirúrgico, ele vê uma carinha conhecida. Então, isso é importante, é legal. O cliente está sempre perto do seu filho no momento difícil desse. Legal, legal, isso mesmo. Achei bacana aí a ideia da pergunta, e quando você vai perguntar, você automaticamente conversa, né? E na conversa ali você vai ver se vai confiar ou não, né? É igual um médico, né? Você vai no médico, você precisa operar o joelho. Beleza, se você confiou no médico, você vai operar, né? Ninguém pede para puxar, né, o histórico criminal do médico, né? Não tem isso. Se você não gostar, vai caçar outro, né? Fazer o quê?
E muitas das vezes isso faz toda a diferença, sim, tá? Após a castração, quais são os cuidados com o pet? Os cuidados começam após mesmo a anestesia acabar, que são o controle da dor, principalmente o cuidado com o local da cirurgia, utilização de roupa pós-operatória, em alguns casos, colar elisabetano, né? Dar as prescrições conforme foram solicitadas direitinho, né? Mais o quê? O proprietário está sempre junto do animal, pelo menos nos primeiros 3, 4 dias. Né? Então, tem muita gente que gosta de fazer essa cirurgia, castração, que seja uma cirurgia um pouco mais complexa na sexta-feira, por exemplo, porque vai ficar sábado e domingo com o animal em casa, Isso. 4 horas. Isso é importante pensar nisso. Por exemplo, de repente, tá vindo umas férias aí, vou ter um pouco mais de folga, é a hora, de repente, de fazer esse procedimento, porque os primeiros 3, 4 dias, eles realmente são um pouquinho mais complicadinhos. É importante o animal ficar num espaço restrito, ele não pode ter acesso à casa toda ou ao quintal de forma irrestrita. Ele precisa ficar num cômodo mais reduzido para ele poder descansar. Né? Eu acho que Sim, sim. o repouso pós-operatório e a medicação prescrita pelo veterinário. Isso aí, show de bola. Trouxe a minha pretinha. Tá? Que no pós-operatório é muito importante o proprietário ter o contato via WhatsApp, celular do veterinário responsável para poder tirar dúvida de uma forma mais rápida, né? Porque as dúvidas são assim que o animal chega em casa. E agora? Ele Sim, sim. está sem defecar 2 dias depois da cirurgia, o que eu faço? Então é muito importante. Vai procurar um lugar para fazer a cirurgia do seu cão, pergunte se você vai ter acesso ao telefone desse veterinário, vai ter acesso ao celular, caso precise de alguma urgência, alguma emergência. Isso também é muito importante. Isso aí. Tem vários agradecimentos aqui para vocês. Vocês conhecem mais do que eu aqui. Tô vendo se tem alguma pergunta. Realmente a Rio Vet é fantástica. São excelentes mesmo, não é? Não é brincadeira, não. Lá é fantástico. Eu vou até entregar meu currículo lá. Quer dizer, eu vou entregar. Isso aí quase não tem melhor não, doutor. Ó, eu acho que não teve mais perguntas aqui, não. Ah, sim, sim, sim. Teve uma aqui que é o seguinte. Sobre a consulta pré-operatória, né, a avaliação, não é só uma consulta para ver o que está acontecendo, é também um momento para tirar dúvidas, né? Para saber o que vai fazer, como que é, né? Porque tem gente que fala castração, isso para a gente que é médico veterinário, a gente sabe, né? Mas tem gente que não sabe, tem gente que acha que, sei lá, né? Que é só furar aqui, fazer ali e pronto, né? Então ela vai tirar as dúvidas, justamente entra aí já orientando os cuidados pós-operatórios, né? Além disso, vai tranquilizar aquele tutor em relação à anestesia, justamente com documentos que nada mais são do que os exames pré-operatórios, né? A maioria deles, o resultado sai praticamente na hora, né? Então, isso tudo é muito positivo para a pessoa saber que está fazendo num lugar certo também. Entra também naquela outra pergunta, como que eu sei escolher, né? Esse local pediu exame pré-operatório? Ah, pediu. Quantos? Quanto mais exame pedir, mais confiável o lugar é e mais qualificado o lugar é. Basicamente, não é isso. Basicamente, não é isso. Mas, se o local pedir os exames essenciais, você pode confiar nesse local, porque ele está preocupado com a saúde do seu cachorrinho, entendeu? É basicamente isso, é aí que você vai ver a confiança, né? Cai naquela pergunta lá também. Isso aí, verdade. Ó, a partir de qual idade, meses, é melhor a castração? Bom, eu até pouco tempo atrás, eu
sempre tive a orientação de castrar antes do primeiro cio, que era a melhor opção. Porém, eu li alguns artigos, teve um estudo novo que saiu, e que sugerindo e comprovando que a castração após o primeiro cio e antes do segundo seria a melhor opção atualmente, entendeu? E aí, lógico, no estudo fala diversas formas, diversas coisas, inclusive que antes do primeiro cio a cadela não está totalmente ainda formada e pode ser prejudicada lá na frente. Então, assim, eu estou adotando uma cadela jovem entre o primeiro e o segundo cio, entendeu? Não sei vocês. Antes eu fazia antes do primeiro cio. Uhum. O que a gente faz lá na clínica, a gente seleciona essa idade por cada indivíduo. Por exemplo, uma coisa é básica. É importante castrar depois de todas as vacinas completas. Isso não tenha dúvida que é importante. O animal terminou todas aquelas vacinas e normalmente essas vacinas terminam com 5, 6 meses. Então, antes daí, nem pensar, porque abaixa um pouco a imunidade, o processo de sedimento cirúrgico, o animal pode estar propenso a desenvolver alguma patologia nesse pós-cirúrgico aí por conta dessa baixa imunidade, se ele não tiver com a vacina. Então, antes de 5, 6 meses, eu não faço. O que o Marcelo falou sobre o primeiro e o segundo cio, é verdade, eu utilizo isso para cães, fêmeas, também não faço antes do primeiro cio, faço entre o primeiro e o segundo cio, prefiro. E gatas não. Gatas terminou a vacina, eu já prefiro optar pela castração. Gato macho, eu prefiro esperar ele o desenvolvimento total da fase adulta por conta do desenvolvimento peniano. O gato tem uma particularidade que ele entope. Ele vai fazer top. Se a gente faz uma castração precoce, dificulta e facilita esse processo de obstrução urinária. A gente fala entupir porque a gente está conversando aqui com amigos, mas o nome correto é obstrução urinária. Então, cada caso é um caso. Mas antes de 5, 6 meses, eu não faço por conta das vacinas. Isso é importante salientar. É mais ou menos tudo que eu faço aqui mesmo. Lembrando que aquele artigo que eu falei se tratava só de cadelas, não tinha gatas. Gatas eu também sigo o que o doutor Leonardo falou, né? Terminou as vacinas, está saudável, vamos castrar. E os gatinhos, aguardar pelo menos a fase adulta dele concluir, para a fase de filhote concluir, ele passar para a fase adulta em torno de 12, 15 meses, dependendo. E aí ele pode ser castrado com segurança para evitar esse transtorno urinário, que é um transtorno bem, bem complicado mesmo, né? Isso daí fica para uma próxima live, né? Mas... Eu queria acrescentar uma coisa. Pode isso falar. É tão... E por isso a importância da avaliação cirúrgica, né? Porque, por exemplo, a cadela que tem outros cachorros em casa que não são castrados, ela vai poder esperar passar o primeiro cio? Será que o estresse vai valer a pena? Então, cada caso é um caso, assim como cada caso tem certos exames. Por isso é tão importante avaliar. A avaliação, sim. Ela é tão importante quanto a... Eu vi uma pergunta perguntando qual a idade para castrar o gato macho dela. Porque eu falei que o gato macho tem que estar totalmente desenvolvido. Isso aí varia muito, porque qual o risco? Você tem que tudo pesar numa balança, né? Se esse gato já com 5, 6 meses começou a ir para a rua, talvez seja a hora de castrar, né? Mas se esse gato é de um apartamento, terceiro, quarto andar, e não tem acesso à rua, vamos esperar o desenvolvimento dele mais um pouquinho, ele chegar à fase adulta, de repente com 8, 9 meses, 10 meses, é uma idade legal para castrar o gato macho, né? Sim. Ele não tem rua. E a fêmea também depende da época que ela vai... Depende da estação do ano. Se ela fizer 4 meses no inverno, ela não entra no cio. Mas se ela fizer 4 meses no verão, ela vai entrar no cio. Então, você tem que adiantar um pouco a fase da castração. Então, tudo isso é muito individual. E aonde está esse gato, igual vocês falaram, é extremamente importante. Aonde ele está, com quem que ele está, tem tela, não tem tela. Não, ele não vai sair na rua, não.
a casa não tem tela nenhuma, ele vai sair na rua sim, entendeu? Não adianta. Então, cada caso é um caso, e eu acho que, resumindo isso, dá para a gente falar que isso tudo se resolve em um lugar, na avaliação, na consulta pré-operatória. É lá que vai ser definido o planejamento para a castração, que não é só castrar, entendeu? Qual que é aquele paciente? É um paciente de 6 meses? É um cachorro? É um gato? Vamos fazer isso primeiro, depois a gente castra. Ou então, não, vamos castrar agora, porque tem o risco de engravidar e depois vir mais 8 filhotes. Enfim, cada caso é um caso, não é isso? Eu acho que foi basicamente o que a gente conversou, né? Tem um gato... Eu acho que essa pergunta da gatinha com 4 meses também foi respondida, né? Dos nossos filhotinhos. Aí tem os fãs aqui da Rilvete, né? Eu adoro, depois eu vou ler tudo. Ah. Sobre, estão perguntando sobre cirurgia com idoso. Ah, legal. Tem aqui uma pergunta da Lília RJ. Deve ser cliente de vocês aí. O que pode ser feito para retirar o tártaro do cãozinho idoso, já que a cirurgia é arriscada? Pode usar aquele produto em pó? Minha poodle tem 17 anos. A pergunta que eu tinha para fazer agora era exatamente parecida com essa. Meu gato cão é idoso. É importante castrar nessa fase da vida? Tenho que tomar algum cuidado especial? Eu vou falar dos dois como 2 procedimentos anestésicos. Um para retirar o tártaro e o outro para fazer a castração. O procedimento para fazer a remoção de tártaro, dependendo da situação que tiver, ele tem que ter todo um preparo antes, às vezes até utilizar algum antibiótico para baixar a carga bacteriana, minimizar o risco de uma endocardite bacteriana. Mas a gente está falando de um idoso de 17 anos, né? Mais ou menos aí na idade humana, uns 90, 80, 90 anos, né? Pode ser operado? Pode. Agora, ele deve ser operado? Não sei. Quem vai dizer isso? O médico veterinário especializado e capacitado para escolher os melhores exames pré-operatórios, para avaliar esses exames de forma objetiva e chegar numa conclusão se ele pode ou não fazer o procedimento. Cai em cima do que a doutora Luciana falou, né? 40% dos nossos pacientes são reprovados no teste. Se ele for reprovado no teste, ele vai deixar de fazer esse procedimento? Ele nunca vai poder? Não, ele vai poder sim. Assim que as alterações que foram identificadas, a meu ver, estiverem corrigidas ou forem equilibradas, né? Então, assim, de uma forma genérica, né? Eu não conheço o seu cachorrinho, o poodle de 17 anos, mas de uma forma genérica, mais ou menos por aí. Cai em cima de todo aquele cuidado pré-operatório que vai dizer se o paciente de 17 anos vai passar bem ou não na cirurgia, entendeu? Eu, particularmente, eu já fiz. Eu tinha uma paciente diabética com hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo, que ela faleceu ano passado. Ela tinha 15 anos. Eu fiz remoção de tártaro nela 2 vezes. Eu fiz esplenectomia nela, que ela deu um tumor no baço, eu fiz esplenectomia nela. Enfim, ela veio a falecer, mas não pelo que a gente fez. A gente cuidou da boquinha dela, né? Então, para isso, eu tive que equilibrar ela, né? Ajustar o que estava errado para depois fazer o procedimento.
Vocês concordam? O que vocês acham? Isso mesmo, Marcelo. Às vezes, um animal de 17 anos está com os exames até melhores do que um animal de 9, 8. E aí o risco de um animal de 8, 9 anos é até maior do que esse de 15 anos ou 17 anos. Então, tudo é uma avaliação. Agora, o tártaro realmente os dentinhos podres, vamos dizer, realmente é muito ruim para o animal, acaba com a qualidade de vida dele. E, se por acaso os exames não permitirem essa cirurgia, existem outras coisas que podem ser feitas e pode ser tentado. Sim. Esse pozinho que a cliente falou é uma alternativa, Ah, mas sim. Esqueci. sempre com o auxílio veterinário, porque com 17 anos, às vezes, usa-se um produto que não vai ter um resultado bom, aí não vale a pena. Mas o que tem que fazer são os exames para saber se pode ou não operar, isso é importante. E realmente ela falou do pozinho, eu não levei em consideração, acabei esquecendo de falar, que enquanto, vamos supor que ele não pode operar agora, mas ele pode mês que vem. Enquanto ele não pode operar, ele pode usar produtos na boquinha para minimizar a carga bacteriana, minimizar aí os efeitos desse tártaro no organismo dele, né? Até porque um poodle de 17 anos provavelmente tem alguma coisa no coração. Provavelmente. Então, é um perigo, né, ter uma endocardite bacteriana além da insuficiência cardíaca, né? Verdade. Bom, ó, eu acho que as perguntas terminaram. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer mais pergunta, porque tem 5 minutos aqui. Eu vou... tem 3 minutos, não vai dar tempo. Mas eu acho que a live foi bastante abrangente, né? Se tem alguma dúvida que não foi respondida na live, manda pra gente por direct que a gente responde, entendeu? Ou para mim, ou lá pro pessoal da Rio Vet, né? Manda aqui para o Hospital Fajardo ou para Rio Vet, né? Eu acredito que a live foi bastante produtiva, né? E mais uma vez eu agradeço a vocês aí pela parceria, pela confiança. E ó, tem que ter outras lives. Vocês podem também sugerir temas. Manda tema pra gente aí por direct e a gente vai vendo o que a gente vai combinando, né, não, doutores? Verdade, agradeço aí o convite, Marcelo. Você é o cara das lives, porque eu não entendo a parte de tecnologia, a gente acha bonitinho, tá aparecendo na tela e conversando com você. Conversando, eu vi alguns ali, o pessoal lá de Maricá, legal pra caramba, Marília. E tenho a agradecer você, Marcelo, porque se não fosse você, a gente não ia ter. Beleza. Marcelo, eu queria agradecer o convite, tá? É um prazer enorme. Eu acho que a nossa linguagem, falar com o cliente, é igual o técnico de informática quando fala com a gente. Os clientes não entendem nada. Então, uma live né? E eu acho que a gente consegue falar de uma forma mais íntima e acho que é muito proveitoso. Queria agradecer a todos os tutores que estão assistindo. Obrigada mesmo. Vocês são o motivo da gente estar aqui. Vocês, os nossos pacientes, que são os nossos afiliados. Eu queria mandar um beijo especial para meus 2 sobrinhos que estão me assistindo, o Breno e o Eduardo. Eu já vi que eles entraram aqui. Grande beijo, a gente está com saudades, tá? Isso aí. Ó, eu acho muito bacana, todos esses temas que vocês estão colocando aí, eu acho bacana. Mas, às vezes, na live depois vai ficar difícil de ver. Manda por direct. As meninas lá do hospital vão fazer uma seleção. A gente combina depois de fazer outras lives. Vai ser um prazer. Eu acho que não é nada demais a gente conversar esses temas assim, né? De forma didática e com palavras e de uma forma que todo mundo entenda, né? Entenda a necessidade daquilo ali está sendo passado, né? Esse está sendo o objetivo. Muito obrigado a todos aí pelos likes aí, pelos coraçõezinhos, né? Muito obrigado pela participação. E é isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Boa noite. Valeu. Marcelo, pela Tchau. oportunidade. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Deus.
desligar, né? Eu não sei onde liga.